Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o professor Rodrigo Moraes, espero que você esteja bem, se cuidando em casa. Vamos nessa semana trabalhar a primeira fase da República no Brasil, né? A República Velha. E dentro da República Velha a gente vai trabalhar esse pequeno recorte. É o início da República Velha, que foi governada pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e por isso ganhou o nome de República da Espada, né? Porque eram militares da mais alta patente e que no uniforme desses militares, desses oficiais, tem uma espada, né? Eles carregam também uma espada, um sabre. Então, em referência a esses dois militares, essa fase inicial da República ficou conhecida como República da Espada. Olha, é uma fase assim de consolidação, de adaptação. A gente vai ter alguns conflitos importantes. Agora é interessante, não tem nenhuma questão do Enem diretamente de República da Espada. Aí você fala, poxa, Rodrigo, então será que pode ser que nesse ano caia uma República da Espada? Não sei, acho difícil. Assim, da República da Espada em si. Mas coisas que aconteceram ali, que estão relacionadas, e aí são as questões que eu trouxe para hoje, elas já se dão a partir da República da Espada. Uma dessas questões é sobre a Constituição e nós vamos falar disso mais adiante. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma questão aqui bem importante. Do que eu estou falando? Todo o processo, eu vou mudando aqui, gente, para não atrapalhar, tá? É difícil porque eu não sei editar vídeo, e aí eu tenho que ficar ajeitando aqui. Então tem que ir, vai direto, né? Se eu errar muito feio, tem que gravar de novo. Na verdade, essa já é a segunda gravação, que eu errei, ficou meio estranho. Aí eu voltei. Mas vamos lá. Todo o processo político, ele é composto por continuidades e rupturas em relação ao passado. Então, quando a gente tem uma grande transformação como essa do Brasil sair, né, da monarquia, tá aqui a bandeira, e passar a ser uma república, apesar da ruptura que ocorreu, a gente também tem algumas continuidades em relação ao passado. Por exemplo, continuidades. A exclusão das camadas populares do processo político. Nós vamos entender isso. A manutenção do poder nas mãos das elites, isso desde dos tempos de colônia, né? Agora, rupturas importantes. Estado laico, né? Então a separação entre religião e Estado. O voto, né, passa a ser não mais censitário, baseado na renda, mas agora o critério é a alfabetização. Então, teoricamente, é mais democrático, tá? Apesar de que em 1889, quando nasceu a República, tinha mais gente que tinha dinheiro para poder votar, os 100 mil réis anuais, do que tinha alfabetizados. Essa é uma outra questão, vamos trabalhar com isso também. Mas isso vai ser importante para as elites, né? Vai ser importante para que elas possam se manter no poder. Essa manipulação da população, tá? Como ruptura, a gente tem o próprio regime, né? Republicano agora, em que a gente escolhe o presidente. Ele é um governo temporário, né? Então, antes não, a gente tinha uma monarquia com um imperador vitalício. Então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem continuidades em relação ao passado, são continuidades importantes, né? A exclusão das camadas populares, mais uma vez, e o poder nas mãos das elites agrárias, donas de terras, a gente tem um processo também de ruptura, né? Principalmente político, e também de alguns direitos que vão nascer com a própria república, tá? A gente vai ter, por exemplo, com essa laicização do Estado, a gente já não vai ter mais esse critério de que tem que ser católico para participar, né, da vida política e administrativa do país. Isso não tem mais. Agora, uma coisa interessante é que essa República Brasileira, né, com essa bandeira aqui, que muito lembra a bandeira da época do Império, tirando o centro, mas essa bandeira aqui, ela traz em si um lema, né, ordem e progresso, que está intimamente ligado com essa fase inicial, né,
porque é dos militares e da influência positivista, e aí os militares, na sua formação, principalmente os oficiais da Guerra do Paraguai, lá em 1870 para cá, tiveram uma forte inspiração positivista, que acreditavam que o Estado deveria ter um poder central forte, o presidente devia ser imbuído de amplos poderes para poder manter e estabelecer e manter a ordem, porque só assim se alcança o progresso. E o progresso, modernização e progresso são palavras muito importantes no século XIX, um período de revolução industrial, técnico-científica, em que avança a industrialização no mundo ocidental, na Europa, Estados Unidos, né? E isso chega no Brasil também, né? De uma forma enviesada, mas esse desejo de modernização ele está presente nas nossas elites. Então romper com o passado escravocrata era algo importante. Romper com as tradições do passado era algo importante, apesar de que o poder se manteve nas mãos da elite rural. Tá certo, uma parte dessa elite rural se transformou ao longo do tempo, nós vamos ver isso, mas eram os grandes proprietários de terra ainda os donos do poder político e econômico no Brasil. Agora, uma outra influência importante para o nascimento dessa república veio dos Estados Unidos. E aí a gente tem aqui uma bandeira, a bandeira dos Estados Unidos, da República dos Estados Unidos do Brasil. Aliás, esse é o nome completo do Brasil, tá? Até 1967, o Brasil vai passar a ser República, né, Federativa do Brasil só lá a partir de 67. Até lá, do nascimento da República até esse período, nós nos chamávamos República dos Estados Unidos do Brasil. Por que Estados Unidos do Brasil? E aqui eu já vou responder uma das perguntas que surgiu entre as dúvidas, né? O tal do federalismo. O que é o federalismo? O federalismo é a ideia de que uma nação, um país, ele é formado por unidades. E que essas unidades, elas precisam ter uma autonomia em relação ao governo central. No caso prático do federalismo do Brasil, diferente dos Estados Unidos, que assim, nos Estados Unidos tem uma Constituição geral para todo mundo, como tem no Brasil, só que é uma Constituição lá bem mais genérica, né? Coloca os pontos básicos. E aí cada estado determina ou aprofunda aquelas regras básicas que vem na Constituição. É por isso que nos Estados Unidos existem estados que têm pena de morte e outros não. Por isso que alguns estados permitem casamento gay, outros não. Em alguns estados foi legalizada a maconha, inclusive para uso recreativo, em outros não. Em alguns estados tem uma restrição maior a armas. Em outros existe inclusive um estímulo ao armamentismo. Essa liberdade que os estados têm nos Estados Unidos, essa é a base da ideia do federalismo, né? Que os estados que compõem uma nação, eles têm liberdade. No Brasil, essa liberdade ela é mais restrita. Os estados podem ter a própria Constituição, desde que respeite a Constituição Federal, a Constituição do Brasil, mas essa Constituição nossa geral, ela já é bem mais específica, ela já atribui muitas das questões que cabem aos municípios, aos estados e à própria justiça. Os estados ganharam o direito de cobrar impostos, né, ter as próprias leis, cobrar impostos e ter a própria força pública, que é a polícia militar, que está subordinada ainda hoje ao governador. Polícia Militar de Minas, quem é que é o chefe? É o governador de Minas. Polícia Militar de São Paulo, quem é o chefe? O governador do estado de São Paulo. Então, a gente tem no Brasil o federalismo, não num grau tão elevado quanto nos Estados Unidos, mas ainda assim presente, e não é à toa que essa é a primeira bandeira do Brasil República. Ela ficou em vigor do dia 15 de novembro, quando foi a proclamação da República, se não me engano, até o dia 19, foram poucos dias, né, antes da gente ter essa bandeira definitiva aqui, ó, né, que é a nossa de hoje. Durante alguns dias a bandeira do Brasil República foi essa, inspirada, né, notoriamente na bandeira dos Estados Unidos.
Aqui eu trouxe para vocês um dado da população, o que a gente tinha de população no Brasil, né? Ainda assim, ó, ainda mais homens do que mulheres nessa época. Hoje eu vi dados mais recentes que mostram que 47% da população hoje é de homens, 53% de mulheres. Hoje a gente passa, eu consegui um dado do IBGE mais atualizado, eu não mexi na planilha, mas de estimativa da população em 222 milhões, não 208, tá? 222 milhões de habitantes. Qual era a população do Brasil no início lá da República? Algo em torno de 15, abaixo de 15 milhões de pessoas. Então percebam que a população do Brasil cresceu mais de 12 vezes, né? Na verdade aqui dá quase 15 vezes, tá? A população cresceu. E essa população que a gente tinha no Brasil, nessa época do nascimento da República, aqui, ó, por volta de 1890, ela era, na sua esmagadora maioria, uma população rural. E isso vai ser muito importante para a gente entender como que se deu a manipulação realizada pelas elites e a força desses donos de terra, dessa elite agrária no Brasil. Então a gente tem que entender que desses 15 milhões aqui, tá, algo em torno de 11 milhões vivia no campo. A minoria vivia na cidade. E a região sudeste tinha uma população, comparativamente, uma população urbana maior do que o resto do Brasil. Mas ainda assim, mesmo na região sudeste, mais de 80% da população era ainda campesina, vivia no campo, era rural. E no geral Brasil, a gente tinha mais de 90% da população ainda vivendo no campo. Isso vai ser importante. Bom, o que eu quero chamar a atenção então de vocês? Desse primeiro presidente aqui, ó, antes, né, de entrar em cada um deles, vou falar de uma forma geral do processo. Vocês viram lá na aula 28, vocês voltaram lá, reassistiram a aula 28 e viram por que a monarquia caiu, o desgaste da monarquia. Então vocês viram também que a gente tinha algumas forças que surgiram muito importantes no final do período da monarquia no Brasil, né? No final do Império. Uma das forças era o Exército, que cresceu muito a partir da Guerra do Paraguai em 1870 e se torna a principal força dentro do país. Segundo, o crescimento de uma nova elite, principalmente a partir de 1850, com a expansão dos cafeicultores, né, dos cafezais. São os cafeicultores que surgem na região sudeste e principalmente aqueles que vão nascer ou que vão produzir o café mais ao interior de São Paulo e sul de Minas, né, que é o chamado Oeste Paulista, que saem do Vale do Paraíba, que vão para esse Oeste Paulista, onde a mão de obra já não era mais escrava, era mão de obra livre, a gente tem os imigrantes, a gente viu tudo isso. Mas a questão importante aqui é que nasce uma elite que não tem ligação com o império, né, que deseja a república, porque na república quem é que vai governar? Essa elite. Mas essa elite não tinha condição de derrubar o imperador. A quem que essa elite agrária recorre? Ao exército. E aí a gente vai ter uma confluência, porque elite é republicana, exército também é republicano, que é república. A elite é liberal, o exército é positivista. Mas isso depois a gente dá um jeito. A questão é, exército quer derrubar o imperador e criar um estado laico, a elite também. Então, a elite tem um desejo de modernização e de controle do Estado, o exército tem esse desejo de modernização e de um Estado independente, né? Um Estado livre, em que a população, né? E aí é o sonho dos positivistas, né? Em que a gente tem uma população mais educada, mais culta e que progrida. Então, nessa confluência aí, que não era total, mas elite e exército se unem, o exército dá o golpe, toma o poder e instaura a república. E aí, por isso que esses dois, então, são os primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, ambos do exército, a gente já falou disso daí, porque que chama República da Espada. Então, beleza? Né? Com a república instaurada, os deputados e senadores vão escolher
o governo provisório, ou seja, quem é que vai comandar o país até a gente ter as leis republicanas, a nova Constituição? Quem foi escolhido? Deodoro da Fonseca e o Floriano como vice. Quando a Constituição fica pronta, aí não é eleição ainda. A primeira escolha foi feita pelo próprio Congresso Nacional, pelos próprios deputados e senadores. Uma vez aprovada a Constituição, quem escolhe, aí na Constituição o que está escrito? Quem é que vai ter direito ao voto? Isso é importante. Homens maiores de 21 anos alfabetizados. Estão excluídos mulheres, estão excluídos padres, soldados. Então, homens maiores de 21 anos alfabetizados, excluindo as mulheres, os padres e os soldados. Lembra, soldado, não estou falando de oficial, de tenente para cima pode, de tenente para baixo não pode. Então, mas a escolha para presidente só a partir do primeiro governo, do primeiro mandato. E aí, quem é que escolhe o primeiro mandato? O próprio Congresso. Deputados e senadores escolhem o Deodoro e o Floriano como vice. E aí é que vem, porque no primeiro governo do Deodoro, ainda provisório, deixa eu melhorar aqui rapidinho, deixa eu trazer para cá, aí beleza. No primeiro governo do Deodoro, aquele provisório, quando nasce a República em 15 de novembro de 1889, até ficar pronta a primeira Constituição, ele coloca um cara, que é o Rui Barbosa, eu devia ter colocado a fotinha dele aqui, mas é um cara muito inteligente, de uma inspiração liberal, que agradou assim aquela ala mais federalista e liberal, né, dos republicanos. E aí o Rui Barbosa ele procura fazer uma modernização da economia. De que forma? Concedendo crédito, né, fazendo com que os bancos concedam crédito para que as empresas, contraindo esse crédito, façam investimentos e cresça a produção industrial. E aí estimulou também que essas empresas oferecessem parte do seu capital, né, como ações na bolsa, para poder ter a participação da população comprando ações, investindo nas empresas para que elas crescessem e o Brasil prosperasse. Essa é a ideia, uma ideia muito boa. Contudo, não houve uma regulação do governo, é isso que faltou. Faltou instrumentos para fiscalizar e regular esse processo. E é aí que entra o encilhamento. Tá? O encilhamento é um termo utilizado quando se coloca os cílios, que é uma cinta larga na barriga do cavalo para o cavaleiro montar. Então aqui a gente está vendo que as pessoas... e aí o encilhamento, por quê? Porque assim, essa corrida de comprar ações, empresas, né, multiplicando seu capital e novas empresas surgindo, e as pessoas empolgadas, e a Bolsa de Valores era então no Rio de Janeiro disparando, e aí lucro em cima de lucro, e você compra uma ação hoje, amanhã ela está o dobro do preço, e aquela loucura. Então esse frenesi lembrava uma diversão muito popular, né, que existia, que eram as corridas de cavalo, tá? Em que as pessoas iam apostar nos cavalos, né? E uma vez acertando o cavalo, ganhava um bom dinheiro. Então isso se tornou a ruína de muitos, né? Apostar em cavalos, mas era uma diversão muito popular, né? Principalmente das classes médias e das elites, que era quem tinha grana para comprar essas ações e que estava nesse frenesi. Acontece que a falta de regulação fez com que muitos espertalhões criassem empresas fantasmas, lançassem suas ações no mercado, vendendo a ação de uma empresa que não existe, e pega todo esse dinheiro e depois some, desaparece. É o que a gente tem nessa charge daqui, da época do encilhamento do Rui Barbosa. As pessoas todas apostando aqui, seus títulos numa empresa, e quando essa empresa, larga, né, tem a largada, o cara foge com o dinheiro de todo mundo, e aí tá todo mundo aqui atrás do dinheiro, né? Agora que eu reparei que eu copiei 2 vezes a mesma imagem. Nossa, essa imagem aqui, é na verdade o início da corrida, tá? Aqui a preparação, aí
aqui estoura a cordinha e o dinheiro desaparece. E foi isso que gerou a crise econômica do chamado encilhamento, tá? Um calote geral no sistema financeiro e que elevou a inflação, elevou o preço dos alimentos e retraiu a atividade, em vez de estimular, retraiu a atividade econômica. E aí, pressionado, então presidente, o Deodoro da Fonseca, ele demite o Rui Barbosa, tenta arrumar a casa do ponto de vista econômico, não consegue, né, inicialmente ter um resultado imediato, então a inflação muito alta, o preço dos alimentos sobe, o pobre é quem mais sofre com a inflação, né? Porque se a inflação é para todos, para o pobre ela é maior, porque quem é ali a classe média e o rico, ele tem um salário maior, ele tem um rendimento maior, e aí a inflação dos alimentos corresponde percentualmente menos ao salário do pobre, do rico, do que do pobre. Então, se o cara ganha, sei lá, 10 mil, e aí a cesta básica é R$100, um aumento de 20% na cesta básica, corresponde muito menos se o cara ganha 1.000 ou se ganha 10 mil. Concordam comigo? Então é por isso que esse pobre sofre tanto, o Rui Barbosa é demitido, e aí uma pressão muito grande em cima dele, né? Pressão política. E esse senhor aqui, eu vou voltar na imagem dele, esse senhor, o Deodoro da Fonseca, ele não era um político, ele era um militar, acostumado a mandar e ser obedecido. E diante das críticas e da tentativa do Congresso de, inclusive, de limitar os poderes presidenciais, ele decreta estado de sítio. E aí tem uma outra pergunta lá. Professor, o que é estado de sítio? Bom, estado de sítio é quando há uma suspensão temporária de todas as garantias individuais e o presidente, ele governa com amplos poderes. Isso em caso de guerra, em caso de calamidade, né? Mas aí o presidente, ele decreta estado de sítio, só que o Congresso Nacional, ele tinha que aprovar o estado de sítio, né? E o Congresso não aprovou. O que o Deodoro faz? Ele vai e fecha o Congresso Nacional, né? E passa a governar como ditador. E aí vem uma pressão muito grande em cima dele, ele não suporta essa pressão, desiste, e quem entra no lugar é o vice, o Floriano. E aí a gente vai ter algumas questões que estão ocorrendo aqui. Eu vou falar de uma forma mais rápida, mas não é porque não são importantes. Mas assim, eu nunca vi cair questão sobre isso, né? Quando cai alguma questão, a gente vai ver as questões que já caíram sobre essa fase inicial, vão ser as questões que vocês estão tendo para casa, é sobre Constituição, né? São características gerais. Então, sobre o governo do Deodoro e do Floriano especificamente, nunca caiu nenhuma questão. Mas, de qualquer forma, o que foi esse início do período aí do Floriano, né? Ele enfrentou inicialmente duas revoltas, tá? Primeiro, a chamada Segunda Revolta da Armada. O que é a Armada? É um termo que se utilizava para a Marinha de Guerra do Brasil. Quando o Deodoro, antes de renunciar, ele está sofrendo essa pressão, eu falei assim, ele sofreu uma pressão e renunciou. Bom, uma parte dessa pressão veio da Marinha. A Marinha pegou os navios de guerra, apontou os canhões para o Rio de Janeiro e disse assim, ou você renuncia, Deodoro, ou nós vamos bombardear a capital, Rio de Janeiro. E aí, diante disso e diante de toda a insatisfação política dele e da pressão da imprensa, o Deodoro renuncia. Não tem tiro de canhão, não tem nada, né? Só que a Marinha tinha um candidato à presidência, que era o Almirante Custódio de Mello. Acontece que o Floriano não deveria ser o presidente. Segundo a Constituição, se o presidente não governou pelo menos 2 anos do mandato, dos 4, o vice-presidente ele entra, chama novas eleições. E o Floriano não fez isso. Agora, por que o Floriano bateu o pé e falou assim, não, eu vou ficar? Primeiro, ele tinha um apoio maior do exército do que o próprio Deodoro. Ele era um oficial mais jovem e era um herói da Guerra do Paraguai.
Então ele tinha o apoio mais amplo do exército e de uma boa parte da população, né? Que eram os chamados florianistas, né? Republicanos mais radicais, os jacobinos, que queriam um governo forte, centralizado, né? E Floriano representava essa força, essa centralização. Havia, a gente não pode esquecer, entre as elites, um medo do retorno da monarquia, porque sim, os monarquistas estão aí, estão vivos, né? Eles não foram caçados e mortos com a monarquia. Então os monarquistas de ontem estão todos aí, né? E sim, desejam o retorno da monarquia. Então, para essa elite, existe uma insegurança com a renúncia do Deodoro de que a república fraqueje e que pudesse fraquejar, né? E a monarquia voltar. Agora, o que Floriano mostrou? Uma atitude de força. Então ele disse, não vai ter eleição, quem vai governar sou eu. Essa elite cafeicultora banca, juntamente com essa ala mais radical dos republicanos. Então, quer dizer, ele tem um apoio popular, ele é um líder, né, que tem um grande apoio popular, até porque a base do exército vem do povo, os cabos, soldados, sargentos, todos eles de origem popular, né? Então ele tem uma penetração forte junto às camadas populares. Ele vai fazer projeto inclusive de construção de casas populares no Rio de Janeiro, né? O que faz com que ele seja ainda mais querido dessa população. Só que o almirante Custódio de Melo e a Marinha não gostam nada disso e resolvem fazer a segunda revolta da Armada. Apontaram os canhões dos navios para o Rio de Janeiro e ameaçam mais uma vez atirar contra o Rio de Janeiro. E o Floriano, diferente do Deodoro, ele não renuncia, ele fala, vem, vamos ver quem é mais forte. E aí a gente tem algumas imagens aqui de canhões instaurados nos morros do Rio de Janeiro. Aqui um e aqui o outro. E aqui uma imagem de uma das fortalezas do exército. Olha os canhões aqui em cima. Estão vendo? Olha a destruição aqui, ó, provocada por um tiro de canhão de um dos navios. Agora, você pode me perguntar, Rodrigo, e a população? A população ia para a praia assistir a fortaleza atirando no navio e o navio atirando de volta na fortaleza. Então, mas não teve muita destruição? Olha, destruição em relação à população civil nem tanto, porque os alvos da marinha eram as fortalezas do exército e os alvos do exército eram os navios que estavam em mar. Então, essa revolta acaba porque na impossibilidade da marinha vir para a praia, ela tem que não consegue, né, a marinha não consegue chegar até a praia para reabastecer e o Floriano resiste, a marinha bate em retirada. Então o Floriano já sai fortalecido, porque ele enfrentou e venceu a marinha do Brasil, a marinha de guerra do Brasil. Essa marinha de guerra, ela se recolhe, ela foge para o sul do país, onde já estava ocorrendo um outro conflito, né? Essa é a Revolução Federalista. Bom, de Revolução Federalista, quem for prestar, sei lá, vestibular, alguma prova específica lá no sul do país, tem que estudar mais do que o que eu vou falar aqui, do que o que tem no livro, tá? Porque eles gostam muito das coisas que ocorreram lá, para cobrar nas provas de história. Mas com o que eu vou dizer aqui, assim, qualquer concurso que você for fazer, já dá para entender bem, dá para acertar as questões. É o seguinte, a gente tem dois grupos lutando pelo poder no Rio Grande do Sul, tá? Um grupo, Júlio de Castilhos, tá? Os castilistas. E um outro grupo, que é o grupo dos federalistas. Esses castilistas, eles são chamados republicanos históricos. Então eles já defendiam a república antes do Brasil ser uma república. Já os federalistas, eles eram os antigos monarquistas. Agora fala assim, mas Rodrigo, o federalismo não é a tendência mais forte? Mas por que no Sul os federalistas eram os antigos monarquistas e eles querem mais liberdade? Bom, porque essa é uma peculiaridade do Rio Grande do Sul. Então o que a gente tem que entender para entender a Revolução Federalista? Que um grupo assume o poder, que é o grupo dos castilistas ou dos republicanos históricos,
que tem o apoio do Floriano, porque também são positivistas, porque também defendem um governo forte e centralizado. O outro grupo, que perdeu as eleições, ele quer tomar o poder. Então ele está defendendo, usando como bandeira para defender a sua chegada ao poder, a maior liberdade e autonomia dos estados. Esses são os grupos, o grupo dos federalistas. O embate entre eles faz, assim, nesse conflito, inicialmente os federalistas eles ganham espaço. Eles tomam o Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina e fazem um governo provisório na chamada Ilha do Desterro, lá em Santa Catarina. Fazem um governo novo. E aí a Marinha vai para lá ajudá-los. Então aqueles descontentes com Floriano, da Marinha, vão se unir aos federalistas do Sul e todos eles querendo depor o presidente Floriano Peixoto e instaurar uma nova república. O que o Floriano faz? Pede ajuda dos outros estados, principalmente de São Paulo, que tinha uma força pública muito grande. E aí quando o Floriano vai com o exército e mais a ajuda dos governadores, principalmente o de São Paulo, aí a balança pende para o lado dos republicanos históricos, tá? Dos que defendiam o governador Júlio de Castilhos, ou castilistas. Então os castilistas que começaram perdendo dos federalistas, com a ajuda do Floriano, a balança se inverte. E aí o Floriano, junto com o exército, junto com a ajuda de São Paulo, e os castilistas vão derrotar a Revolução Federalista. E é bem traumático porque aqueles que são pegos como prisioneiros, eles são mortos, degolados, né? E tem umas histórias bem terríveis em relação a isso. E essa mortandade toda, a maior parte dela ocorre lá nessa ilha do Desterro, onde era a resistência final, digamos assim, das forças federalistas, junto com a Marinha, né, que fugiu para lá. E aí os que são pegos lá, por fim, são degolados, mortos, degolados. E a força com que Floriano se impõe faz com que ele ganhe a alcunha, o apelido de Marechal de Ferro. E a Ilha do Desterro vai ser rebatizada em seu nome e é hoje conhecida por Florianópolis, a cidade de Floriano. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ficar aí, deixa eu arrumar, com a República Oligárquica. Tá vendo que eu tô gravando aqui, né? Ó, liguei uma luz e já tá ficando à noite. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima semana. Valeu, obrigado. Não deixem de dar um like e se inscrever no canal. Valeu, gente.